Fala, meus amigos, tudo beleza? Mais um vídeo aí no canal aí, nessa saga da desuberização do povo brasileiro aí. Pessoal, queria trazer para vocês hoje aí alguns perfis de motorista que a gente consegue encontrar hoje nos aplicativos aí, tanto Uber, 99, InDrive, Maxim, lá mesmo. É aquele monte de aplicativos que a gente tem disponíveis hoje aí no Brasil. Pessoal, então, vamos lá. Alguns perfis que a gente vê com mais frequência, tá? Ou em sua grande maioria. Não sei se você tem ideia, mas se você for no Google ou qualquer site de informação aí sobre, você vai fazer uma pesquisa e vai entender o quão grande, né, é o surto, né, coletivo que nós temos com relação a motoristas de aplicativo no Brasil. Algo em torno de 1.400.000 pessoas estão registradas nas plataformas, né? Da Uber, por exemplo, 1.400.000 motoristas, cara. Isso aí corresponde a 30% dos motoristas do mundo inteiro. É surreal isso, cara, porque o que é isso? O que é isso? 1.400.000 pessoas registradas como motorista na plataforma. Cara, a gente vê que o brasileiro é um povo desesperado, né? Um povo que quer sair, vamos dizer assim, da merda, né, cara? O povo brasileiro, ele se pendura em tudo aquilo que parece ser uma oportunidade. Mas eu volto a dizer, a Uber não é uma saída. Assim como eu disse no vídeo passado, a Uber não é uma saída, cara. Não crie essa falsa ilusão dentro de você. A pior mentira vai ser aquela que você conta pra você mesmo. Tá? E você começa a querer fazer de tudo para acreditar naquilo ali, até que um dia isso se torna uma verdade. Você entra aqui e vê que você entrou muitas vezes numa enrascada, cara. Você às vezes tá no aplicativo e acha que tá ganhando, né? Você olhando de fora. Quando você entra ali, você vai perceber que você entrou numa enrascada. Mas você olhando de fora, você parece que, pô, mano, o cara ganha tanto por mês e tal. Mas você esquece do valor investido, do risco que você corre durante todo o dia, tanto de risco de assalto ou qualquer outro tipo de risco, acidente e tal, né? Você tem que levar isso em consideração, meu amigo. Quando você já tem um dinheiro ali, eu tenho um dinheiro. Quando você já tem esse dinheiro para fazer a entrada do carro, tudo bem. Mas quando você não tem o dinheiro, aí você passa a trabalhar com um carro alugado, ou você começa a trabalhar com um carro que você teve que financiar, aí, meu amigo, começa a azedar o pé do frango pro seu lado, tá? Então, eu quero trazer para vocês alguns perfis aqui, tá? De motorista que a gente costuma encontrar e que eu quero no final passar a visão para você. Se você se encaixa em nenhuma desses aí e o que você deveria fazer, tá? Vamos lá. O que nós vemos hoje muito, né? Muito. Esse aí, vamos dizer assim, uma boa parte dos motoristas são pessoas que querem ter um carro para rodar, né? Tem muita gente que trabalha de carteira assinada, né? Os famosos CLT, mas o salário do cara não consegue manter, né, a casa dele e ainda financiar um carro. O cara tem CPF bom, né? Ele consegue financiar um carro porque ele tem carteira assinada, né? Às vezes mais de 3 meses. E, cara, ele vai numa revenda, eu não sei na cidade de vocês aí, mas 99,9% das revendas de Joinville é quase impossível você encontrar um carro que não tenha sinistro ou leilão. É um carro muito lucrativo para as revendedoras. Por quê? Eles compram abaixo do preço, muito abaixo do preço, né? 30%, 40%, vamos dizer que seja 20% abaixo do preço. Eles vão dar um retoque naquele carro ali e vão te vender na FIP. Os caras vendem na FIP, mano. Às vezes pode acontecer de você encontrar até acima da FIP, tá? E aí você vai perguntar o porquê, os caras falam, não, cara, porque esse carro tem garantia, esse carro não é um repasse. Ele tem garantia e tal. E não sei se você já precisou de uma garantia de algum carro de revenda, mas não queira passar por essa experiência. Você não vai gostar muito disso aí, não vai ser uma boa experiência para você. Mas enfim, aí esse cara vai lá e financia um carro de 48 vezes. Se você assistiu o vídeo passado, você viu que o que eu quis dizer, que se você financiar em menos de 48, você vai se apertar e vai se apertar muito,
talvez vai se tornar um problema ainda maior para você ao longo dos meses que você conseguir continuar, né, com esse carro na mão. Vamos lá então, você financiou em 48 vezes e agora você tem um compromisso de trabalhar algumas horas por dia durante algumas semanas aí para você ir pagando a prestação desse carro. Vai chegar um ponto, né, onde esse motorista vai começar a cansar disso aí. Pô, a gente sabe que o mercado de trabalho hoje não tá fácil, né? A pressão em cima do funcionário hoje é muito grande. O cara tem que produzir, o cara tem que produzir muito, né? O cara tem toda uma cobrança em cima dele. Então não dá para ele fazer corpo mole. E esse cara, ele está cada dia mais exausto. Os funcionários hoje em dia estão cada dia mais exaustos. Não tá fácil, né? E com toda essa cobrança, ele se desgasta bastante e aí ele vai ter que ainda sair do trabalho dele e fazer aplicativo. E aí, cara, ele vai pegar aquele carrinho dele, que ele gosta de estar sempre, que esteja sempre limpinho, né, que é o carro de família dele também, e vai colocar na rua. Ele vai pegar chuva, vai pegar buraco, vai sujar com força. Ele vai entender no final ali que o carro nem é dele, nem da família, o carro é da Uber, cara. Hoje eu, né, identifico como isso também. Eu não tenho o meu carro é do aplicativo praticamente, e do banco, né, que os dois briguem no final. E aí, o que acontece? Esse cara vai se desgastar, cara. Esse cara vai se desgastar até o ponto de ele ver aonde, né, qual buraco ele entrou. E muitas das vezes esse cara vai lá na revenda e devolve o carro. E aí ele perde uma baita de uma grana, sabe? Se você tem um tempo disponível, amigo, se você tem um tempo disponível depois do seu trabalho, a visão que eu tenho pra ti é: não faça aplicativo. Vai se qualificar, cara, para ganhar um pouco melhor, sabe? Se você se qualificar, eu tenho certeza, como 1 mais 1 é 2. Eu tenho certeza que você vai conseguir pagar um carro muito mais rápido do que trabalhando na Uber, tá? Se qualifique, comece a juntar uma graninha ali, depois da qualificação. Eu sei que juntar dinheiro no Brasil não é fácil, mas isso exige muitas vezes uma disciplina, uma meta bem definida. O que eu tô falando para você aqui é se qualificar. Primeira coisa é se qualificar, tá? Para ganhar um pouquinho melhor, para você crescer na empresa ou, sei lá, fazer a sua faculdade, sair daquele trampo que você faz hoje e ir para alguma coisa que seja mais bem remunerado, mas se qualifique. Não perca o seu tempo no aplicativo. Esse então seria o CLT na Uber, que são muitos motoristas que fazem isso, tá? Pessoas que trabalham só para pagar a prestação do carro. As pessoas me perguntam, elas entram no carro e falam: cara, como é que é, mano? Eu tava pensando de trabalhar na Uber aí só pra pagar a prestação do carro. Então, eu falo: cara, no final de tudo você não vai ter o carro, porque vai estar só o bagaço, tá? Você vai perder horas e horas e horas do seu dia. É exaustivo a carga horária do CLT. Vou nem falar de escala 6x1 aqui, não. Vamos colocar o cara que trabalha só de segunda a sexta. Você acha que no sábado e domingo o cara vai ter pique pra ficar fazendo 10 horas, 12 horas por dia aí, pra tentar pagar a prestação do carro, que não tá baixa a taxa de juros, né? Então, cara, tire isso da sua cabeça, tá? Tira isso da sua cabeça, anda de Uber mais um tempo, sei lá, compra um carrinho mais velhinho daquilo que tá dentro da sua capacidade de compra, mas não compra um carro melhorzinho pra ficar, né, impressionando pessoas. Nossa, cara, assim, olha, não se iluda com isso aí. Segundo tipo de motorista que a gente vê na Uber é aquele cara que não deu certo na área industrial. Muitas vezes ele não se qualificou, e eu vou agora, né, me colocar nessa posição também, tá? Um cara que não aceita ser mandado, né? Eu fui um cara assim que cresci ouvindo meu pai falar: cara, a gente tem que trabalhar por conta própria. A gente tem que empreender com alguma coisa, não dá pra ficar trabalhando pros outros. As pessoas estão ganhando dinheiro em cima nosso esforço, né, das nossas costas e tal. E aí, isso me prejudicou muito, né, até eu entender que não é bem assim, cara. Pô, vamos ter o pé no chão, né, cara? Vamos ter humildade, vamos saber cumprir regras e respeitar a hierarquia. E aí, às vezes o tempo passa pra ti, cara, e você começa a entrar numa bola de neve, você começa a entrar num jogo onde é difícil de sair depois, tá? Então, o que aconteceu? Eu perdi muito tempo da minha vida com essa ideia aí de que o negócio é empreender. Não tem outra saída a não ser empreender, tá? E não é bem assim. Depois de um certo tempo, você começa a entender que não é bem assim. Você não precisa se desesperar porque você trabalha para os outros. Se qualifique que você vai ter um resultado melhor lá na frente, tá?
E aí, enfim, o cara vai lá, não consegue respeitar a hierarquia, o cara não se qualificou, tá sendo mal remunerado na indústria e ele vai para Uber, tá? E aí, esse também é um perfil de motorista que a gente encontra muito, tá? Tem um terceiro, né, público aí, que é a galera de os jovens, né? Aqueles caras que só quer ter um carro legal. Meu, esses aí, cara, esses aí são chega a dar pena, sabe? Porque geralmente são jovens, cara, que só quer ter um carrinho melhor do que conseguiria ter se tivesse trabalhando em CLT. Esses caras aí, mano, é assim, ó, são os mais emocionados da Uber, sabe? Aquele cara que, cara, o negócio dele é ter o carro mais caro possível, de tipo assim, e pagar de gatão mesmo, sabe? Carrinho bem acima da média ali e tal. E aí, cara, eu vou te falar, esse daí tá perdendo uma oportunidade na vida, cara. Porque muitas vezes eles são jovens, moram com os pais, cara. Não tem um custo assim pra falar que eu preciso de ganhar mais e tal. Muitas vezes é só pra pagar a prestação de um carro, muitas vezes acima do que era necessário. Ou então nem tinha necessidade de ter um carro, cara. Sabe? Poderia estar se qualificando. Muitas vezes, cara, se você for olhar, tem jovens, eu vejo jovens na Uber que o pai tem condição de manter o cara em casa, fala, só estuda, mano, só estuda. Existe esse perfil também, e os caras não querem, os caras só querem estar na rua, pai e tal, de carrinho novo. Ai, cara, meu Deus, esses aí dá até pena, mano, porque talvez vai chegar ali 35 anos mais ou menos, vai falar, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi nessa Uber aí, ou qualquer outro trabalho aí de falsa ilusão dentro dos aplicativos, seja ele de motorista ou qualquer outra coisa aí. Então, cara, não se iluda com isso, sabe? Desses três perfis aí, tá? Vou colocar, assim, ó, o CLT, se qualifique, cara. Não fica perdendo tempo. O cara que tem problema com hierarquia, vai se tratar, irmão. Vai se tratar. Faz um acompanhamento com o psicólogo, sei lá, vai buscar conhecimento, sabe? A sabedoria vai fazer você superar isso aí, tá? Não fica perdendo tempo dentro do aplicativo e porque eu não gosto de trabalhar para ninguém, gosto que ninguém manda em mim. Cara, isso aí é orgulho puro, mano. Vai se tratar, irmão. E você jovem, cara, nem se fala. Você tá perdendo seu tempo aqui, cara. O que você tá fazendo aqui? 18, 19, 20, 22 anos, cara. Não tem uma esposa, não tem um cachorro, não tem um pinto para dar água, como diz o mineiro. Cara, então, cara, vai se qualificar, vai trabalhar de CLT por um tempo, aprender alguns processos, como funciona. As pessoas hoje querem o mínimo esforço, né, cara? Acham que trabalhar na Uber também é trabalhar sentado o dia todo no ar-condicionado. Não é bem assim, vai muito além, cara. Vai muito além, tem cursos e tal. E se você acha que um motorista da Uber ganha bem, sabe? É porque você tá do lado de fora. Entra para dentro do aplicativo que você vai ver que os custos, né? Tanto de combustível, prestação, documentação, a manutenção do carro, os custos engolem tudo o seu lucro, cara. E às vezes é gradativo, não é uma coisa que vai te dar uma pancada logo do início. Dificilmente você vai entrar, vai pegar um carro, comprar um carro ali, ele vai dar problema no seu segundo, terceiro, quarto mês. Sabe? Ele vai dando uns probleminhas aqui, tá? E aí você vai, às vezes, se embolando. É um cartão de crédito. Isso aqui, a minha conta tá sempre zerada, vou trabalhar hoje e tal. E você não seleciona as corridas, você vai aceitando o que tem, você trabalha menos horas e tal, você vai aceitando as corridas que toca, né? Vai trabalhando menos horas e tal. Quando você assusta que não, guerreiro, você tá todo embolado. Você tá trabalhando um dia após o outro, trabalhando só para pagar uma conta, trabalhando para colocar gasolina de novo, trabalha hoje para colocar gasolina amanhã, aquela coisa toda, aí para e gasta com isso, gasta com aquilo, sabe? Quando você assusta que não, cara, o seu carro tá sendo o maior peso para você. E você tá com 48 meses para pagar. Hoje, se eu devolvesse o meu carro, tá? Eu dei 18 mil de entrada, peguei em 48 vezes. Vou colocar em números aqui para vocês, tá? R$1.660. Tá? Pessoal, tive que mudar a posição do celular aqui, ficou meio ruim aqui agora, mas enfim. Cara, a gente tem que avaliar isso. Hoje eu não teria dinheiro nem para comprar o meu primeiro carro lá, né, lá do início da história. Então a gente tem que avaliar tudo isso, cara, porque é gradativo. Você não entra já tomando um prejuízo total. Você vai no mês a mês e tal. E aí chega no ponto onde eu estou hoje, né? Eu não posso sair hoje tão fácil, porque eu tenho custos altos, tenho a prestação do carro para assumir, né? Mais 36 meses pela frente ainda, mais ou menos.
Então você consegue entender que você fica meio que preso aqui. Se você tem um carro alugado, né, beleza ainda, né? Se você tá com o carro alugado, você devolve ele e vira que segue, né? Você pagou bem caro por isso também, enquanto você esteve com ele. Mas não existe saída, é por isso que eu falo, não existe saída. Sabe? Não tem o melhor plano para entrar no aplicativo. De uma forma ou outra, o prejuízo é certo. Ou nas suas horas trabalhadas que você vai entregar para o dono do carro alugado, ou para os bancos que estão enriquecendo cada vez mais, né? E quem está se beneficiando disso tudo, na verdade? O aplicativo, o governo, o auto center que troca o seu amortecedor a cada um ano. Acho que tem muita gente se beneficiando, mas não somos nós motoristas, entendeu? Avalie, mais uma vez eu quero te convidar a avaliar isso que eu estou falando contigo. Se você não entrou ainda, avalie esse tipo de situação e vê se você se encaixa em um desses aí. E será que não seria realmente melhor você buscar outra coisa para fazer? Sabe? Eu vou sair, sabe? Eu estou buscando o mais rápido possível sair. Não sei se vai ser daqui a 15 dias ou 30 dias ou sei lá quanto tempo. Não dá mais para mim, sabe? Eu tô querendo alertar vocês para que vocês não cheguem na mesma situação que eu cheguei. A que me encorajou a criar, né, esse canal e fazer esses vídeos para vocês. Talvez vai ter pessoas aí, eu não sei, né, o quanto eu vou alcançar. Eu quero alcançar essa 1.400.000 pessoas que estão registradas na plataforma, tá? Eu quero alcançar aqueles que ainda estão com pensamentos de entrar na plataforma e alertar a esses que não entraram ainda e talvez conscientizar aqueles que estão começando a perceber no buraco que eles se enfiaram, tá? Então é isso, pessoal. Vou finalizando por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo aqui. Não quero que ele fique muito longo, mas fica então mais um alerta para você, tá bom? Se você achou que faz sentido para você esse vídeo, se você acha que tem alguém precisando de ouvir isso, seja seu marido, seu amigo, sei lá quem for, né, ou sua esposa que está pensando em fazer aplicativo, ou você conversando com a sua esposa, tentando convencer a ela de entrar no aplicativo, cara, avalie essas situações e compartilhe esse vídeo aí para que possamos alcançar ainda mais pessoas. Curta, comente aí para melhorar o engajamento do vídeo também, tá bom? Pessoal, um abraço a todos aí, fiquem com Deus e tamo junto.